Quem consome mais energia, 127 ou 220 volts? Essa é uma boa pergunta e eu tenho certeza absoluta que vocês já viram várias pessoas explicando sobre isso. Mas o que vocês ainda não viram é a forma que eu vou explicar para vocês. Bem simples, bem rápido e bem fácil. Vamos lá, meus amigos, direto ao ponto, direto ao assunto. Vamos nessa. Imaginem um aparelho qualquer, aparelho bivolts, ou seja, ele pode ser ligado nas duas tensões, tanto 127 quanto 220 volts, e esse aparelho tem uma potência elétrica de 1.700 watts. Bacana? Deu para imaginar até aí? Beleza, então. Geralmente esses aparelhos, eles têm uma chave seletora, onde a partir do momento que essa chave mostra 127 volts, como você está visualizando aí, significa que esse aparelho pode ser ligado na tensão de 127 volts. Mas a partir do momento que é necessário ligar esse aparelho em 220 volts, basta mudar a chave aí, ó, para 220 volts. Bacana? Beleza, então. Um outro detalhe que eu quero que vocês entendam é que, dependendo do valor da tensão que esse aparelho esteja alimentado, vai mudar também a corrente elétrica desse aparelho. Como, por exemplo, observe esse cálculo, pessoal, esse cálculo bem simples. Olha só, quando esse aparelho está ligado na tensão de 220 volts, a corrente elétrica dele é 7,72 amperes. Por quê? Porque o cálculo é bem simples. Basta a gente pegar o valor da potência, que é 1.700 watts, dividir por 220, que é a tensão de alimentação, e o resultado é a corrente elétrica, como vocês estão visualizando. Quando esse mesmo aparelho está ligado em 127 volts, observa que o valor da corrente elétrica já aumenta um pouquinho, vai para 13,38 amperes. Por quê? Porque a gente pega os mesmos 1.700 watts, observe que quando ele passou para a tensão de 127 volts, o valor da potência elétrica não aumentou. Então, a gente pegou os 1.700 watts, dividiu por 127 volts e o resultado da corrente elétrica foi esse aí, ó, 13,38 amperes. Ou seja, pessoal, eu vou colocar lado a lado aqui os resultados. Observe, olha só. Quando a gente ligou o aparelho em 127 volts, o valor da potência elétrica do aparelho se manteve em 1.700. E quando ligou em 220, observa que continua o mesmo valor da potência elétrica. Com isso, pessoal, eu observei que a única diferença foi nos valores de corrente elétrica. Então, eu posso afirmar que 220 é mais econômico do que 127 volts? Não necessariamente. Não posso ainda fazer nenhum tipo de afirmação. Antes, eu preciso que vocês observem o seguinte, pessoal, olha só. Observe aí essas três letras, W, V e a letra A. Essas são unidades, algumas unidades de medidas elétricas, como, por exemplo, a letra W é a unidade da potência elétrica, a letra V é a unidade da tensão elétrica e a letra A é a unidade da corrente elétrica. Observe aqui nos 1.700 watts, por que eu sei que é a potência do aparelho? Porque tem o W, que significa potência elétrica, é a unidade da potência elétrica. Tem um W como unidade ao lado dos 1.700 watts, ok? Observe abaixo a chave na posição 127, aí tem o V do lado, eu sei que é 127 volts. Por quê? Porque o V é a unidade da tensão elétrica. Tranquilo, meus amigos? E da mesma forma funciona quando o A está do lado de algum número. Aí já vai significar que se trata da corrente elétrica. Beleza? Deu para entender? Bacana, então. Agora que vocês já entenderam sobre isso, agora sim vamos para a prova dos 9. Vamos lá. Eu vou trazer aí na tua tela uma conta de energia elétrica. Observa que essa conta de energia elétrica é da concessionária Amazonas Energia e é bem simples de interpretar. Como, por exemplo, vamos logo aqui direto para a parte do consumo de energia elétrica, pessoal. Observa aqui, ó, consumo 50. 50 o quê? Quilowatts-hora. Observa aqui entre parênteses, pessoal, olha só, kWh. Vou aumentar aqui ao lado para vocês, olha só, a unidade aqui do consumo de energia elétrica, está em quilowatts-hora. A partir do momento que a gente observa que está em quilowatts-hora, a gente já percebe que quilowatts-hora está relacionado com potência elétrica, pessoal. Olha o W aqui, inclusive, destacado de vermelho, tá? Quilowatts-hora está relacionado com potência elétrica. Então, o cálculo do consumo de energia elétrica dessa unidade consumidora foi baseado na potência elétrica. Tranquilo até aí, pessoal? Bacana, então. Observa um pouquinho aqui mais embaixo. Olha só, esse valor, 0,834850. O que é isso? É quanto custa 1 kWh aqui em Manaus. 1 kWh, pode acreditar, é tudo isso mesmo, tá? 1 kWh aqui em Manaus custa 0,8348
0,34850 centavos de reais. É isso mesmo. Então vamos lá, voltando aqui um pouquinho para cima. Se o consumo de energia elétrica dessa unidade consumidora, ou seja, dessa residência, foi 50 kWh, então a gente vai pegar esses 50, olha aqui embaixo, ó, 50, multiplicar pelo valor de 1 kWh, e aí vai dar isso aqui, ó, R$ 41,74 reais. E aí soma com a contribuição de iluminação pública, que é R$ 8,31, somando os dois dá isso aqui, ó, R$ 50,05. Tranquilo até aí, pessoal? A única parte aqui nessa conta de energia elétrica que se refere à tensão é aqui, ó, ligação bifásica. Só isso, pessoal, sem mostrar nenhuma relação com o consumo de energia elétrica. Bacana? Deu para entender? Beleza, então vamos voltar para outra tela. Vamos lá, tela dos cálculos. E aí vamos analisar da seguinte forma. Meus amigos, vamos pensar junto. Se a base de cálculo do consumo de energia elétrica tivesse relação direta com a tensão, então a unidade seria kV/hora. E não foi isso que a gente viu. A gente viu que o cálculo de consumo de energia elétrica dessa unidade consumidora, o resultado foi em kWh, ou seja, 50 kWh, diretamente relacionado com a potência e não com a tensão elétrica. Deu para entender até aí, pessoal? Bacana. Então, isso nos permite concluir que quando alguém fizer a pergunta, o que consome mais, 127 ou 220 volts? Pessoal, aparelhos com a mesma potência, ligada em 127 ou 220 volts, consome a mesma coisa, porque por mais que você mude para uma tensão ou para outra tensão, a potência elétrica do aparelho não muda, continua a mesma, e não mudando a potência, não muda o consumo. Ao contrário de que você pegasse um aparelho como esse de 1.700 watts e ligasse 127 volts, e depois pegasse simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, um aparelho de 2.700 watts e ligasse na mesma tensão de 127 volts, aí sim você ia ver uma diferença. O aparelho de 2.700 ia consumir mais do que o aparelho de 1.700 watts, ambos ligados em 127 volts durante o mesmo tempo, ou seja, a mesma quantidade de horas. Tranquilo até aí, pessoal? Deu para entender? Então, de uma vez por todas, meus amigos, tensão elétrica não define o consumo de energia elétrica. O que define o consumo de energia elétrica é a potência de cada aparelho. Tranquilo? Então esse negócio de 127 consome mais do que 220 volts, isso é mito, tá bom? Isso não procede. Beleza, gente? É claro que existem explicações muito mais técnicas e detalhadas sobre isso, onde a gente calcula o tempo mensal, o tempo diário que o aparelho fica ligado e assim sucessivamente. Mas eu tenho certeza que dessa forma vocês entenderam de uma maneira bem simples, bem rápido e bem fácil. Valeu, pessoal. A gente se encontra aí nas próximas aulas. Grande abraço a todos. Tchau.